Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Graças a Deus. Alegria, voltar a essa casa. Carinho muito grande que eu tenho por essa família da SEM. E antes da pandemia, estivemos aqui numa festa e, graças a Deus, Deus permitiu que voltássemos. Graças a Deus. Quero louvar a Jesus pela vida do presidente dessa obra, que também é meu amigo, e me sinto muito honrado por receber o convite. Pastor Daniel, Deus abençoe, tá bom? É uma honra estar com o príncipe como o Senhor. Vou dizer assim porque já considero o irmão Lídia. Tamo junto, tá? Obrigado. Falei para ele que eu só aceito o próximo convite se antes eu almoçar na casa dele. Entendeu? Deus abençoe todos os amigos. Eu esqueci seu nome. Fabiano. Como é que eu esqueço? O nome de um dos homens da caneta, né, irmão? Deus abençoe, tá, Fabiano? Tamo juntos, todos os pastores, líderes, obreiros. Deus guarde a vida de vocês. Quantos estão desejosos de continuar ouvindo Jesus falar? Diga amém. Amém. Você que trouxe a Bíblia, por favor. Gênesis 26, versículo 24. Gênesis 26, versículo 24, por favor. Localize. Versículo 24. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Escrito está: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome por amor a Abraão, meu servo. Eu creio que toda a igreja uníssono, no tempo 3, repetisse, por favor, o verso 24 comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Diga para alguém: por amor, ele virá. Diga: por amor, ele virá. Podem se assentar? Deus abençoe o pequeno Isaac, profeta, seu pai. Uma honra estar comigo, minha valor, irmã Bruna Nonato. Te amo, tá? Deus abençoe. Queridos, eu tenho ciência que eu estou numa igreja biblicista. Isso me deixa muito confortável. Eu tenho certeza que minha retaguarda, todos que estão aqui, sabem muito mais do que eu. Então, eu quero me ater em sua atenção por 20 minutos. A gente vai se envolver só um pouco na história. Será como um filme, a gente vai passear. Daqui a pouco eu aplico o que Deus tem para nós, tá bom? Me olhe por 20 minutos, só no grave da estrela, tá? O capítulo de 26 de Gênesis traz uma história que todos conhecem, que é a história de Isaac. Mas eu não quero me ater a Isaac. Na verdade, o livro de Gênesis, para mim, é o livro mais extraordinário de todo o Antigo Testamento. Apesar de por nós ser conhecido como livro de início, ele vai muito além de livro de início. Até porque, para o judeu, o Pentateuco em si, que os primeiros 5 livros da Bíblia, são um livro referente ou principais de toda a fé judaica. Não é à toa que para os judeus ortodoxos, os primeiros 5 livros da Bíblia, que representam a mão de Deus e o seu mandamento, são o suficiente para a fé. E todos os outros livros, conhecidos como históricos, poéticos, proféticos, para eles
são livros como proféticos, mais a base da fé judaica, é conhecido como Pentateuco. Mas entre todos os primeiros 5 livros, o livro de Gênesis é o mais extraordinário, porque é dentro do Gênesis que está sendo revelado o projeto do início e do fim da salvação divina, o DNA divino dentro da humanidade. Pastor, e por que com essa junção? Para o Senhor, o livro de Gênesis vai muito além de livro de início. Vai além de livro de início, porque essa nomeação Gênesis que nós conhecemos como livro de início é uma nomeação grega e não uma nomeação original. Essa nomeação do livro do Gênesis ela foi dada, senão, no período interbíblico ou período intertestamentário, mais conhecido como episódio de silêncio, 400 anos entre Malaquias e Mateus, onde o povo judeu estava sendo dominado pelas forças e garras greco-romanas, conhecido no livro de Daniel como o leopardo com 4 cabeças e 4 asas pelo comando de Alexandre o Grande, mas na verdade, desde o cativeiro babilônico, o povo judeu veio perdendo a sua originalidade. 17 anos de deportação, 605, 597, 586, fez com que a mistura de povos fizesse com que o povo judeu se perdesse. Por isso que depois do comando de Ciro, no ano 539, a queda do reino babilônico de Nabonido na mão de Belsazar, filho de Nabonido, fez com que o povo judeu permanecesse em massa no período persa e somente 45 mil voltasse com Ageu e Zorobabel, mais conhecido como Esdras. O povo judeu veio perdendo a sua originalidade. Mas só que dentro do período greco-romano, o povo judeu se perdeu mais ainda porque é o período da filosofia grega, onde só se falavam de Platão, Aristóteles e Sócrates, e a humanidade inteira era bilíngue e só se falava 2 idiomas predominantes no mundo. A primeira era o grego, o segundo idioma era o latim. E com isso, o judeu veio se perdendo. Mas só que um sumo sacerdote de Jerusalém, do período bíblico, conhecido como Eleazar, ele teve uma ideia que revolucionou o mundo judaico. E qual foi a ideia de Eleazar, pastor José? Foi tirado do Egito, sob a posse de Ptolomeu Filadélfio, que era o rei do Egito no período intertestamentário, 1000 sábios judeus. E a pedido de Eleazar, de 1000 sábios judeus, foi tirado 6 de cada tribo. 12 tribos vezes 6, totalizando 72. Os 72 sábios anciões foram levados para Alexandria, numa ilha de ferros. E durante 70 dias, em cubículos, quartos separados, a ordem de Eleazar foi que eles transliterassem todo o Antigo Testamento, tirando do hebraico, transliterando para o grego, porque todo jovem judeu com 6 anos de idade já tinha que estar em posse da sua mão da lei, para que com 13 anos passasse pela cerimônia do Bar Mitzvah, ou Bar Mitzvot, que é filhos do mandamento. E tinha jovens que com 13 anos não conheciam Moisés e a lei. Então Eleazar ordenou que 72 transliterasse o Antigo Testamento, tirando do hebraico, transliterando para o grego. E essa transliteração durou aproximadamente 72 dias. E esse período ficou comemorado como o período da Septuaginta. Eu tenho certeza que você já ouviu, que é conhecido como os 70. Por isso, da nomeação grega do Gênesis, que dá a ideia de início pela Septuaginta Gênesis. Mas todos nós sabemos que quem escreveu o livro do Gênesis foi o grande patriarca Moisés. E quando Moisés, o grande legislador, escreve o nome do livro do Gênesis, ele não dá uma nomeação grega, mas a nomeação original do Gênesis é a hebraica, que por nós é conhecido como Bereshit, o princípio. Mas só que esse termo Bereshit, que dá a ideia no limite de princípio, vai muito além de princípio, pastor Daniel Olivo, meu irmão. Por que esse termo Bereshit vai muito além de princípio, pastor José? Porque dentro da gramática hebraica, esse termo Bereshit, ele sofre o que é conhecido como uma aglutinação, ou mais confortável fica como separação de palavras e vocábulos. Toda a juventude, os que já são mais de idade, que foram jovens, sabe que dentro do ensino fundamental, quando o jovem começa a engrenar na escola, uma das matérias, ou se não a mais principais, é o português, o conhecimento do próprio idioma. E o que é frisado durante longos anos é separação gramatical, verbos, para ensinar você o seu verdadeiro dialeto,
para você falar com pudor e interpretar o que fala. Isso não é só no português, mas é no inglês, no grego, no hebraico. Por isso que o termo Bereshit, que dá a ideia de princípio, ele sofre uma separação gramatical. Eu não me alongo na introdução. Pastor, qual é a separação gramatical desse termo Bereshit? Livre. Esse termo Bereshit, na separação gramatical, ele é separado em 3. Eu disse quantos? 3. E quais são elas? A primeira é o Brit, a segunda é Rosh, a final é Ish. Logo, Brit, Rosh e Ish, que dão 3 significados dentro de uma nomeação. E quais são os 3 significados dentro da junção Bereshit na separação da nomeação? Brit é pacto ou aliança. Rosh é cabeça. Ish é homem. E frisa isso aqui comigo. Brit é aliança. Rosh, cabeça. Ish, homem. Junção, Bereshit. A separação gramatical dá o sentido original do livro do Gênesis. Pastor, qual é o sentido original do livro do Gênesis? É esse aqui. No princípio, Deus criou um Brit, Rosh e Ish. Segunda vez. No princípio, Deus criou um Brit, aliança, com Rosh, cabeça, Ish, homem. Terceira e última. No princípio, Deus criou aliança com cabeça, homem. Então, pastor, o senhor está dizendo para nós que o livro de Gênesis não é livro de início? Nunca foi. Mas o livro de Gênesis é o livro da aliança com cabeça, homem. Mas para toda a base histórica ou teológica não ser datada como herética, ela precisa de no mínimo 3 comprovações bíblicas, e para não nos alongar na introdução te comprovo 3 vezes. A primeira comprovação, que o livro do Gênesis não é livro de início, pastor Daniel, é que se o livro do Gênesis fosse livro de início, o livro teria que acabar no capítulo 3, porque o início ele só dá até a queda. Quando o homem cai, acaba o início. E o que dá? É sentença divina pós-pecado. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, tua semente, semente desta, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás calcanhar. O que lhe dá depois do início, do capítulo 3? Continuidade de história pós-pecado. Adão gera Caim e Abel, Caim mata Abel, Adão gera Sete no lugar de Abel, genealogia de Caim e Sete até o dilúvio. Mateus 1 diz que é a primeira geração pré-diluviana. Então, se o livro de Gênesis fosse livro de início, ele teria que ter só 3 páginas, acabando no capítulo 3, e pasmem vocês, se acabasse no capítulo 3, o divino pela primeira vez sairia perdendo. Como Deus não perde para nada e nem ninguém, o livro não acaba no capítulo 3 com o projeto divino rachando no Éden. Segunda prova que o livro de Gênesis não é livro de início é que Adão morre com mais de 900 anos. Me responda comigo, por favor. Alguém aqui conhece algum início que dure 900 anos? Não existe. A gente não vive 12% de 900. Terceira prova que o livro de Gênesis é um livro de início é que a genealogia de Caim e Sete, cronologicamente contada até o dilúvio, bate quase 4.000 anos. Só Matusalém morreu com mais de 960 anos. Agora conta comigo. Quase 3.000 anos de genealogia, mais de 900 anos de Adão, quase 4.000 anos, fora as idades patrísticas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Como, Líbia? O livro de Gênesis é o livro de início. Se só o livro, pastor Daniel, tem quase 5.000 anos, não existe. Então o livro de Gênesis é livro de quê, pastor? É o livro da Brit, com K, Rosh, homem, Ish. Pastor, por mais que o senhor seja teórico, eu sou biblicista e fico com a Bíblia. Se o senhor não me provar no Gênesis que o livro de Gênesis é o livro de início, mas livro da aliança com cabeça homem, eu não vou acreditar, e para mim sua explicação não valeu de nada. É só você correr o Gênesis comigo de capa a capa. Você não vê início, só vê aliança. Quer ver? Aliança de Deus com Adão.
domine a terra e a sujeite. A aliança de Deus com Noé. Depois do dilúvio, não mato mais a humanidade com água, por isso que toda vez que chover, mostra o mar no céu, provando que o homem não morre mais com água. A aliança de Deus com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. A aliança de Deus com Isaac. Não desças ao Egito, habita onde te disser, porque de ti farei uma grande nação. A aliança de Deus com Jacó. Depois de 40 anos de guerra interna, espada cruzada dentro da casa de Isaac, Jacó sai fugindo para o deserto de Luz e deita numa pedra. Por que ele deita numa pedra? Porque a pedra no deserto é o único elemento que no calor suga para si todo o raio solar. Porque Jacó tem que deitar numa pedra ou fazê-la, segundo João Ferreira de Almeida, de cabeceira. É porque todo judeu palestino habitava em tendas feitas de pele de camelo. Porque a tenda tinha que ser de pele de camelo, pastor José? É simples, porque camelo é natural do ambiente desértico, ao ponto da pele do camelo no calor esfriar e no frio ela aquecer. E quem está habitando numa tenda de pele de camelo, a pele é um isolante para o frio a mais de 1 grau abaixo de zero não entrar. E como a pele de camelo isola, não deixando o frio entrar, a própria temperatura do corpo começa a transformar um aquecedor dentro da tenda e todos ficam confortáveis. Mas só que Jacó está fugido, não tem tenda e nem bagagem. Então ele deita sobre a pedra, porque no calor de 45 graus, ela suga o raio solar e quando chega à noite está aquecida. Então, para que ele não sofra de hipotermia e mantenha a sua temperatura corporal, ele deita sobre a pedra ou a faz de cabeceira e ele fica tão confortável que debaixo de 8 graus abaixo de zero, além de dormir, ainda consegue sonhar. E quando ele sonha, ele vê uma escada, antes que sobe e desce, Deus no topo, ele na ponta, e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac, e agora serei contigo. Pastor, o senhor falou da aliança com Jacó, mas eu preciso de mais prova. Então lá vai. Jacó no Gênesis é o único que tem promessa no ventre. Porque Deus disse a Rebeca: do teu ventre dividirão 2 nações, 2 povos serão da sua entranha. Mais novo dominará sobre o mais velho, Esaú vai ser servo do mais novo. Se Jacó tem promessa no ventre, gente, por que demora 40 anos para Deus falar com ele? É simples, porque quando Deus fez a promessa, Rebeca, sabendo que a promessa estava em Jacó, ela abraça Jacó, protege Jacó e se torna a cobertura de Jacó. Por isso que para a ação ser de Jacó, a fala tem que ser da mãe. Se a mãe não fala, ele não age. Por isso que ele tem promessa no ventre e Deus não fala com ele durante 40 anos. Por quê? Porque Deus não pode ser cobertura na vida de quem já tem cobertura de homens. Deus não pode ser proteção na vida de quem tem proteção de homens. Então Deus primeiro tem que quebrar a aliança errada para depois fazer a aliança dele. Por isso que a mesma mão que protege tem que tomar a iniciativa de colocar para fora. Porque se ela não quebra a aliança distanciando, Deus não entra com a aliança dele. Ele piou aqui, hein? De baixo para cima, hein? É por isso que depois de 40 anos, decepcionado, crise de ansiedade, depressivo, humilhado, chorando, sonha, soluçando, e Deus diz: agora sim, depois de 40 anos com tudo atrasado, por causa de uma aliança errada, uma cobertura que tu não deveria ter, eu sou Deus de Abraão teu pai, o Deus de... Alguém pegou de mãos erguidas lá? Alguém já ficou de pé com a gente, Líbio? Diga para alguém que está do seu lado: para Deus cumprir o propósito contigo, Deus vai ter que quebrar as alianças erradas primeiro. Porque tem coisas que não é você que perde, é Deus que te livra para cumprir o propósito. Só quem pode adorar o nome dele. Deixa eu segurar. O tempo é um pouco curto, ainda vou para longe. Aliança de Deus com Jacó. Última aliança, Nico. E fechamento do Gênesis, pastor Daniel. Aliança de Deus com José. Sol, lua, 11 estrelas se inclinarão diante de ti. Você reparou? Eu estou falando 17 minutos sobre o livro do Gênesis. Em momento nenhum eu falei que é livro de início. E se falei no início de Gênesis, foi para provar que não é livro de início. Mas eu disse que o livro do Gênesis, meu amigo, é livro dali com K, homem. Pastor,
Mas finalmente, o que Deus quer no Gênesis? O que Deus quer no Gênesis é aliança, relacionamento e casamento. Vou repetir. O que Deus quer no Gênesis é aliança, relacionamento e casamento. Pastor, que negócio é esse de Deus querer casar? Claro que Ele quer. Porque para um judeu, o casamento não se baseia numa aliança no dedo. Quando você vê o dedo na aliança de alguém, literalmente, antes de você se aproximar vendo a aliança, você diz, é casado. Por isso tem que ter cuidado como fala. Por causa dali, mesmo você trabalhando e a sua esposa em casa, por causa da aliança, te detectam como casado. Mas para o judeu, o casamento não é baseado em aliança no dedo, mas o casamento é baseado quando o homem e a mulher, depois de declarar os votos, se tornam um só, dentro de si, um corpo envolvido no outro. Aí existe casamento. Então, como Deus quer casar? Porque dessa feita, Deus não quer mais haja. Deus quer se entrelaçar e habitar dentro. Glória a Deus. Vou repetir. Nesta feita, Deus não quer mais anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Agora Deus quer, façamos. Porque eu quero habitar dentro daquilo que eu fiz para casar comigo. Alguém vai pegar de pé com a gente? Pastor, gente, o clima está subindo aqui. Então prova, pastor, que Deus quer aliança, relacionamento e casamento. A primeira prova que Deus vai formar alguém que Ele vai casar é que Ele olha e diz, façamos. Por que façamos? O termo façamos no hebraico significa vamos fazer a partir daquilo que já existe. Então, antes de Deus formar o homem, Deus primeiro cria ele dentro de si. E depois que o homem já está gerado dentro dele, Ele diz, vamos fazer do que já existe em nós. E qual é a primeira etapa para Deus casar? Primeiro Ele forma do pó. Pó não é barro, adamar. Pó é fragmento, afar. Ele pega a molécula do barro pura, unifica o pó, até que o pó forme um boneco perfeito que pareça com ele. Depois que o pó vira o espelho de Deus, Deus vai começar com a segunda fase, fôlego. Fôlego não é vento, pega para tu voar daí. Fôlego não é vento. Fôlego no hebraico é Nishmaraim. E o que é Nishmaraim, pastor José? Nishmaraim é essência divina dentro do barro. Pastor, por que Deus está formando o homem do pó e soprando a essência dentro? Então dizendo, porque quem eu estou formando para se relacionar comigo tem que parecer comigo. Digital por fora e ser o que eu sou, essência por dentro. Por que tem que ter digital por fora e essência por dentro? Porque para ter relacionamento comigo tem que parecer comigo. Se não parecer comigo, não tem relacionamento comigo. Eu sei que tem umas irmãs pentecostais como eu aí, e eu quero ver se alguém vai pegar isso lá em cima. É por isso, pastor Daniel, que Deus desce do Éden formando alguém que parece com ele para casar, e o diabo senta na árvore com um papel de divórcio assinado pelo pecado. Pastor, por que o diabo ou o pecado que assina o papel de divórcio? Porque segundo a ramatologia, que é a doutrina do pecado, o pecado coloca em deconformidade, transfigura o que parece, fazendo o que parece deixar de ser igual à origem que foi criada para ser igual. Vou repetir. O pecado coloca em deconformidade, transfigura o que parece, fazendo o que parece deixar de ser igual à origem que foi criada para ser igual. Qual é a ideia do diabo anelado ao pecado? O diabo diz, nós precisamos dar um jeito de trincar a matéria para a essência vazar. Porque o que faz o homem parecer com Deus não é a matéria,
Porque matéria cachorro é, macaco é, ratos são e não parecem com Deus. O que faz o homem ser igual a Deus é a essência. Então a gente tem que trincar a matéria para a essência vazar. Porque depois que o pecado trinca a matéria e a essência vaza, o homem é feito animal vazio, irracional, toma atitude errada no hoje e amanhã sofre a consequência de ontem. E fica falando, porque eu errei hoje, eu estou sofrendo por causa disso. É por isso que o pecado, alegoricamente, é conhecido como parcela de cartão de crédito. Tu peca hoje e ninguém viu, tu peca hoje e não pesou, tu peca hoje e não sentiu, mas daqui a 15 dias a fatura chega, a primeira parcela vem. Daqui a 12 meses a fatura chega e a parcela vem. E você continua pagando pelo aquilo que você já nem usa mais. Então percebeu? O diabo diz, eu tenho que trincar a matéria com pecado para a essência vazar. E a essência vazando, o homem vai ser irracional, vazio, e no amanhã sofrerá a consequência do ontem. Alguém pegar de pé com a gente? Você nunca se perguntou? Você perguntou o que, pastor José? Por que Deus não fez o homem de essência como o céu é essência? O céu inteiro é nítima rainha. No céu não existe matéria. Deus é essência, arcanjo é essência, querubim é essência, animais diante do trono, guardiões, por mais que ele não precisa, com olhos por dentro, por fora das asas, cabeça de boi, leão, águia, homem que quando abre a boca sai trovões, são essência. Deus é essência, o Espírito é essência, o Criador é essência. Por que Deus não faz o homem também de essência pura? Sabe por que Deus não pode fazer o homem de essência pura? Porque o pecado já existia. Ué, pastor, o pecado não se originou em Adão? Não. O pecado se originou em Lúcifer, o diabo. O pecado entrou na humanidade por Adão, mas não teve origem nele. Como o pecado se originou antes de Adão no diabo e o pecado já existia, na onisciência de Deus, Deus diz, eu podia fazer um homem de essência, mas não posso fazer mais. Por que tu não pode fazer, criador, se tu pode tudo? Porque a essência, o dia que ela pecar, ela tem que ser condenada como o diabo é condenado. Porque uma vez a essência pecando, ela não tem perdão. Pastor, prova. É por isso que se você se matar, você não é perdoado, porque a essência não é tua, então você não pode tirar ela de você. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque se Deus é essência, tu não pode pecar contra Deus. Então, uma vez a essência pecando não tem perdão, Deus diz, se eu criar o homem da essência pura e um dia a essência pecar, ela será condenado. Mas para que a minha essência que eu criei para me casar, me relacionar, não seja condenada eternamente, eu vou formar uma cobertura que proteja a essência, cobertura que proteja. Alguém pegou de mãos erguidas? Eu imagino, isso aqui é o pregador falando, eu imagino alguém no céu dizendo, Deus, a cobertura da essência vai ser de quê? Diamante, nem o fogo destrói. Aço, não é qualquer coisa que quebra. Cobre, quando pega fogo reluz. Bronze, ágata, ametista, aço, pedra. Deus diz, nenhuma dessas. Mas diga então, Criador, que honra, Maria. O Senhor vai criar cobertura da essência. Aí Deus grita, de pó. Por que do pó? Aí Deus diz, porque o dia que o homem pecar comendo, eu abro uma empresa para se tornar funcionário dessa empresa que eu criei para trabalhar nela. Qual é o nome da empresa, criador? Chamada de olaria. Especialista em tratar do que está quebrado. É por isso, ai, alguém pegou lá em cima. É por isso, eu quero ver se mais alguém vai pegar ali com a gente. É por isso
que a olaria de Deus, pastor Daniel, na Bíblia é chamada de cativeiro. Pastor, a olaria é chamada de cativeiro? Claro que é. O povo errou Egito, errou Assíria, errou Babilônia, errou Medo-Persa, errou cativeiro rolando. Não deu para fora daí? Então lá vai. Um dia Jeremias no cativeiro babilônico, vendo 17 anos de deportação, um cativeiro com mais de 58 mil mortos, ele levanta a voz em Lamentações 5:7 dizendo: se foi nossos pais, quem pecou? Por que a gente está sofrendo? Aí Deus diz: quer entender por que vocês estão sofrendo? Quero. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É Deus dizendo: sabe por que olaria? Porque na olaria é o lugar aonde eu quebro a massa e refaço para a essência não vazar. Quem pode? Levante as mãos lá em cima, que eu profetizo. É por isso que Deus não te deixa em paz. É por isso que Deus te cobra toda hora. Tu conhece gente, vacila mais do que respira, Deus não faz nada. Peca, pica e borda, Deus não faz nada. Apronta, Deus não faz nada. Continua cantando, pregando, dirigindo, Deus não faz nada. E você diz: já que todo mundo faz, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer, a mão desce, te quebra, te amassa, te conserta. Aí tu diz: se fulano e Beltrano faz e não dá em nada, porque eu só pensei em fazer e o senhor está me cobrando. Aí Deus diz: porque para fulano que faz, lei de Adão, qual é a lei de Adão? Crescer e multiplicar, e nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai, ele nasceu. E para você que pensa em fazer, porque a mão te quebra? Porque para você, lei de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu fosse amado, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então pega, quem é escolhido não tem direito de escolha. É o olheiro gritando: eu te quebro, mas a essência não vaza. Eu te amasso, mas a essência não vaza. Eu te aperto, mas a essência não vaza. Aí você fica falando: Deus, tu é ruim que me prova toda hora. Ruim Deus seria se te visse na vacilação e não fizesse nada. Enquanto ele te quebra, ele está dizendo: porque a olaria ainda tem dono. Tem dono. Remarcante, ó remário. Diga para alguém que está do teu lado: enquanto ele trata do barro, ele preserva a essência. Porque o barro vai voltar para a terra, mas a essência vai voltar para casa. Aleluia! O barro vai voltar para a terra, mas a essência ele vai levar para casa. É por isso que quando tu vacila, ele tira emprego, ele aperta você, coloca enfermidade, ele te arrebenta. Aí tu diz: por que isso tudo comigo? É Deus dizendo: porque quando eu dizer chega a hora, a essência vai estar pura para voltar para casa. Você pode dar 1 minuto de glória para ele. Se você pode, por favor, abraça alguém que está do seu lado aí. Abraça e diga para ele: Deus está te preservando dentro dos processos, para que você não perca a tua